Fala galera, beleza? Saiu o edital do TJDFT, até que enfim saiu esse edital, né? E maravilhoso começar o ano com um edital igual esse, concurso excelente, com salário extraordinário, com muitas vagas, costuma convocar muita gente, né? E veio aí com várias oportunidades de cargo, né? No cargo ali de técnico e de analista. Inclusive, que analista pode até fazer a prova de técnico. Qual é o objetivo aqui? Né? O objetivo aqui dessa aula é a gente dar uma pincelada sobre as principais informações do edital, né? Com foco na prova discursiva, porque a gente vai ver que a prova discursiva veio com impacto significativo, beleza? Antes de começar, eu deixo aqui meus contatos para você que não me conhece. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tá? Aqui está o meu Instagram, que é @prof.brunomarques, e tem aqui também o Instagram do @Você Concursado, né? Se você quiser mandar uma mensagem, conversar sobre esse concurso aí, fica à vontade, pode mandar lá. E aqui a gente também tem o canal da Academia Discursivas no Telegram. Os links estão abaixo desse vídeo, né? E se você também já tiver interesse em procurar um curso direcionado para a sua área, dá uma olhada que os links também estão disponibilizados aqui embaixo. Lógico, se você ainda não é aluno. Se você já é aluno, bora seguir nossa aula aqui. Então vamos lá, informação importante. Data da prova. A prova está marcada para dia 29 de maio, então é um tempo aí razoável para se preparar. Né? A prova de analista vai ser aplicada no período da manhã e a prova de técnico vai ser aplicada no período da tarde. Né? Então, alguns candidatos aí que vão fazer concurso para área, principalmente para a área judiciária sem especialidade, ou oficial de justiça avaliador, também, né, pode se inscrever para fazer o concurso de técnico judiciário para a área administrativa, porque tem bastante matéria ali correlata, né, e é uma oportunidade a mais para ser aprovado. Já que você estudou mesmo, faz a prova ali durante o dia inteiro. A prova vai ser aplicada no período de 8 às 13, né? Então vão ser 5 horas de prova. E nesse período o candidato vai ter que resolver a prova objetiva, com conhecimento básico e específico, né? E a prova discursiva, que a gente vai ver que serão 2 questões discursivas, tá? Daqui já fica uma dica para você, beleza? São 5 horas de prova para você fazer vários estilos de prova, né? Acontece, tá? Muitas vezes da pessoa chegar lá no dia da prova, tá preparada para as duas, só que por não conseguir gerenciar bem o tema, acabar não conseguindo entregar uma das provas, né? Ou não consegue passar todas as questões para o gabarito da prova objetiva, ou deixa alguma discursiva em branco. E deixar a coisa em branco em prova desse nível aqui é praticamente assinar a sua eliminação. Então, é importantíssimo que você gerencie o tempo de forma adequada. E para isso, sugiro que você faça simulados com prova objetiva e prova discursiva juntas, tá? Para você ver como é que é seu desempenho, né? Fazendo as duas juntas. Simule realmente o dia da prova. Faça isso gerenciando o tempo para você poder saber se vai dar conta ou não de resolver as provas nesse período de 5 horas, e se não der, dá tempo ainda de ajustar esse seu gerenciamento de tempo, essa sua estratégia de prova, beleza? Essa prova, essa aula aqui, né, na verdade, ela é direcionada aqui para os cargos de analista judiciário, área de administração, analista judiciário, área judiciária, sem especialidade, analista judiciário, especialidade de contabilidade e oficial de justiça avaliador federal, tá? Então, essa aula aqui ela é voltada para esses cargos, né? Os cursos que a gente tem no Você Concursado são voltados para esses cargos, né? Mas as dicas que tem aqui, elas servem também para quem está se preparando para o cargo de analista judiciário, né? E vai fazer outros cargos, beleza? Remuneração, que é o que está motivando muita gente a participar desse concurso, R$ 12.455 inicial. Então você vai virar servidor federal, né? Porque é o TJ federal, e ainda vai ganhar um salário de R$ 12.000 inicial. Então isso aí chega a 15, 20 mil depois de um tempo. Então, assim, é um salário que realmente dá para você se aposentar na administração pública. Mas tem que focar também que não é só o salário que é interessante nesse concurso do TJ, né? Além dos outros benefícios que envolvem ali o próprio órgão, né, que é um órgão muito bom para se trabalhar, teletrabalho, enfim, é um órgão que tem uma atuação muito forte na sociedade em si, é um órgão muito importante para a sociedade, né? E você vai poder fazer parte disso, você vai poder fazer parte do exercício do poder judiciário ali,
né, e atender ali os anseios da sociedade. Então eu acredito, né, que é um órgão que vale a pena você trabalhar pela própria missão que ele tem, não só pela questão do trabalho. Da remuneração, desculpa. A remuneração é boa, né? Mas o trabalho em si, ele acredito que seja gratificante, né? Só você conversar com alguém que trabalha no TJ, dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, ah, não gosto do meu trabalho e tal. Não, realmente é um trabalho que motiva as pessoas a quererem sempre estudar mais, se motivar e etc. Então, vale a pena, tá? Outra informação que muita gente nem presta atenção e é uma das mais importantes é a validade do concurso, tá? Esse concurso do TJ, ele tem validade de 2 anos, e ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, como normalmente o órgão prorroga, então são 4 anos de validade do concurso. Durante esses 4 anos, os candidatos que eles estão aprovados, né, dentro ali das vagas e do cadastro de reserva, podem ser chamados. E aí que é a grande sacada. Quando a gente olha o edital, a gente vê assim, ó, vagas. Administração, 3 vagas. Área judiciária, 36. Contabilidade, 3. Oficial de justiça avaliador, 5 vagas. E aí fala assim, poxa, o pessoal fala que o TJ chama muita gente, mas quase não tem vaga no edital. Mas calma, tem que ler isso, né, junto, né, combinado com essa informação que tem lá, que é a quantidade de redações corrigidas. E aí quando a gente olha a diferença, né? Então, vão corrigir 50 redações para o cargo de administração, 1.500 redações para o cargo da área judiciária, sem especialidade, 40 redações para o cargo de contabilidade, 200 redações para o cargo de oficial de justiça avaliador. E eu falo que é pelo menos esse quantitativo, por quê? Porque aqueles que se candidataram como PNE e foram aprovados na prova objetiva, eles terão a prova discursiva corrigida, né, independentemente da quantidade. Então vão ser mais redações corrigidas ainda. E por que isso aqui é importante? É porque você foi aprovado na objetiva, ficou entre aqueles classificados para ter redação corrigida, conseguiu o mínimo na discursiva, você automaticamente já está no cadastro de reserva, né? Então vai montar um cadastro. Funciona mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a prova objetiva, beleza? Aí você vai classificar lá a nota, né? Vai ver quem foi eliminado, quem não foi, enfim. Vai classificar aqui, por exemplo, para o cargo da área judiciária, 1.500 aprovados, beleza? Na lista lá. Lógico, vai dividir pela lista de ampla concorrência, PND e negros, beleza. Mas vamos supor aqui um exemplo de 1.500. Aí ele vai pegar, eliminar todos esses outros candidatos que estão aqui e vai corrigir a prova discursiva. Aí, desses candidatos aqui, alguns vão ser eliminados, com certeza, infelizmente, a gente trabalha para que isso pare de acontecer, mas, felizmente, algumas pessoas vão ser eliminadas por não conseguir o mínimo. E aí, vai ficar uma lista de pessoas aprovadas aqui. Aí a banca vai somar essas duas notas e reclassificar com base na nota final. Então, vai acontecer do candidato que foi bem na objetiva, tirar uma nota ruim e perder posição, e vai ter candidato que foi mal na objetiva, ficou aqui entre os 1.500, mas não foi tão bem, mas tirou o notaço na discursiva e vai subir classificação. No final, para ser convocado, importa a sua classificação. Então, não importa se você teve um bom desempenho na objetiva ou na discursiva. O importante é o somatório das duas. Então, uma estratégia muito interessante para esse concurso é justamente focar também na discursiva, para conseguir um bom desempenho na discursiva, e assim, quando sair essa classificação, subir várias posições. Isso aqui, inclusive, aconteceu comigo no concurso do Tribunal Superior do Trabalho, né? Eu estava ali com a nota da objetiva nem entre as 10 melhores da nota objetiva, mas eu gabaritei a discursiva e por conta da somatório lá eu fiquei em segundo lugar no concurso. Então eu subi muito a classificação por conta da nota discursiva, né? E em contrapartida, teve alguns candidatos que foram muito bem na objetiva, provavelmente tinham bem mais conhecimento do que eu da matéria, né? Mas por não ter um bom desempenho na discursiva, caíram as posições, perderam a classificação. Alguns até nem foram convocados. Então isso acontece muito. Por isso que colocar a discursiva como diferencial é importante, né? Vamos analisar então aqui o edital para saber quais são as matérias que realmente são mais relevantes para fins de estudo, né? Para você poder montar a sua estratégia de estudo. Vamos lá. A gente sabe que a nota vai ser o somatório da prova objetiva mais da prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta ali por 5 questões por questões de múltipla escolha, né? São 60 questões no total, mas vão ter 5 alternativas cada questão. E a prova discursiva vai ser redigida em caneta azul ou preta. Nesse cenário aqui, eu já sugiro que você utilize a caneta preta, nada de caneta azul,
porque a caneta azul, ela, na hora que digitaliza, ela não fica muito legal. Então, uma dica interessante é, faça com caneta preta, porque quando digitaliza, a letra ainda continua boa, então o examinador não tem problema com a leitura, né, por conta da digitalização. Às vezes tem problema ali por conta da letra, né, mas não vai ser o seu caso, você vai treinar, vai praticar, mas facilita muito a leitura, então é um diferencial fazer com caneta preta, beleza? Massa. E como é que vai ser composta a prova objetiva? A prova objetiva aqui para os cargos da área judiciária e do oficial de justiça avaliador, a prova está dividida em conhecimento básico, né? Vai ser 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de ética e legislação do TJDFT. Então, ao todo, vão ser 20 pontos, né? 20 questões de conhecimento básico. E 40 questões de conhecimento específico. Conhecimento específico é direito constitucional, administrativo, civil, processual penal, né? Então, vão ser 40 pontos divididos por todas essas matérias, beleza? No total, então, a nota vai ser de 60 pontos. Para o cargo de administração e contabilidade, a prova de conhecimento básico também vale 20 pontos, né? Só que a banca, ela dividiu a nota aqui de ética e legislação com noções de direito administrativo e direito constitucional. Então, vão ser 5 pontos para ética e legislação e 5 pontos para noções de direito administrativo e constitucional para esses dois cargos, que é administração e contabilidade. O restante das notas vai vir da parte de conhecimento específico, que também vai valer 40 pontos, beleza? Aí, esse conhecimento específico é vinculado a cada uma das matérias. Então, contabilidade vai ter lá contabilidade societária, administração financeira orçamentária, contabilidade pública, auditoria governamental. Em contrapartida, na parte de administração vai cair um monte de coisa, desde administração de pessoal, de material, até licitações e contratos, orçamento público. Então, assim, são muitas matérias para poder estudar aí dentro dessas 40 de conhecimento específico. Para poder ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 30 pontos no total e um mínimo de 20 pontos na parte de conhecimentos específicos. Quer dizer o seguinte, se o candidato zerar a prova de conhecimento básico, gabaritar a prova de conhecimento específico, ele vai ficar com 40 pontos, está acima do mínimo, ele está aprovado, tá? E essa regra é interessante na hora da gente direcionar nosso esforço de estudo, tá? Por quê? Por exemplo, se a gente pega aqui a matéria de ética e legislação tem lá regimento interno do TJ, lei orgânica do TJ, enfim, é gigantesca aquelas leis, tá? Esses normativos são muito grandes, e se você gastar muito tempo vendo esses normativos, você vai estar deixando de ver as outras matérias, né? Como essa parte, ela vale menos pontos, né? Vale aqui 5 pontos para administração e contabilidade, vale aqui 10 pontos para o cargo de área judiciária e oficial de justiça. Como vale menos pontos, né, montando uma estratégia, eu deixaria essa matéria para o final. Se desse tempo, eu via, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu ia usar todo o meu tempo para poder fechar o edital de conhecimento específico, né? Ver língua portuguesa, porque eu sei que é importante para essa prova da FGV, né? Então eu ia fazer gastar a maior parte do meu tempo com essas matérias, beleza? E quando chegasse ali um mês perto da prova, eu ia estudar para ética e legislação. Porque além de eu estar focando no que vai me dar mais pontos, ética e legislação não são matérias que você vai aproveitar para outros concursos, né? Então, se eu gastar muito tempo estudando para elas, vai ser tempo perdido se eu não for aprovado, né? Então, eu já deixo lá para o final, porque é uma matéria que eu leio perto da prova, decoro ali rapidinho, se eu esquecer não tem problema, porque eu só vou precisar dessa matéria de novo se tivesse um outro concurso do TJ, que vai demorar pelo menos 4 anos para sair, né, de acordo com o prazo de vigência do concurso, beleza? Então, estudar para as matérias que valem mais pontos, direcionar o estudo para isso, né? E pode deixar as matérias que valem menos pontos ali para você estudar mais próximo da prova, se der tempo. Show? Massa. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva, a banca fala que ela vai ser composta por 2 questões discursivas, que vai cobrar conhecimento específico, tá? Vale 30 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 15 pontos, tá? Vamos lá. Algumas informações não vieram no edital, né? A gente até já fez algumas, já mandou algumas mensagens para a FGV para ver se consegue
retificar esse edital aí, por quê? Porque ela não trouxe o quantitativo de linhas das questões discursivas. Então ela pode cobrar desde questões com 10 linhas até questões com 100 linhas, 120 linhas, né? Ela não especificou qual vai ser. A gente acredita, né, que a banca vai fazer uma retificação e tudo, mas se ela não fizer essa retificação, a gente está apostando, tá, em questões de 15 e 20 linhas. Tá? Essa é a nossa aposta. Né? Por quê? Porque se você for pegar, que são 5 horas de prova, né, você tem que responder uma prova objetiva com 60 questões e ainda tem que resolver 2 questões discursivas, a gente acredita que é razoável que tenham questões de 15 a 20 linhas, porque questões mais que isso vão demorar mais tempo e talvez fique muito apertado para os candidatos. Agora, nada impede de vir cobrando uma de 25, 30 linhas, né? Nada impede, é bom a gente treinar vários cenários de prova. Por isso que praticar, no caso, é a melhor ferramenta para prova discursiva. Agora, um outro detalhe importante quanto à nota é a seguinte, ó. A banca ela fala que você precisa tirar aqui 15 pontos de 30, certo? Mas, então a gente vai ter aqui, ó, 15 pontos dessa questão mais 15 pontos dessa questão. Cada questão vale 15 pontos. No total, 30 pontos. Se você zerar uma questão e gabaritar outra, você vai ter 15 pontos, tá? Só que você vai ser eliminado, porque o edital traz a regra de que não pode zerar nenhuma das discursivas. Tá? Então, se você deixar em branco uma das discursivas, você está eliminado do concurso, independentemente se você gabaritou o resto da prova. Tá? Então não pode deixar em branco. E também, se você zerar a questão por responder ali fora do tema, tal, você também está eliminado do concurso. Então é importantíssimo lembrar disso. Você não pode zerar nenhuma dessas questões discursivas. Se a gente for pegar e colocar aqui em gráfico, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Área judiciária e oficial de justiça, a discursiva vale 30 pontos, né? E ela só perde para a matéria de conhecimento específico. Tá? Ela vale aqui 33% da nota final do concurso. Se a gente pegar aqui a parte de administração e contabilidade, mesma coisa, vale 33% da nota final e só perde para a matéria de conhecimento específico. Agora, se a gente considerar que a matéria de conhecimento específico vai vir aqui cobrando direito constitucional, direito administrativo, civil, processual, civil, penal, se a gente for calcular aqui, né, contabilidade, administração, etc., se for calcular o peso, né, de cada matéria isoladamente, né, a matéria de conhecimento específico isoladamente, a gente vai chegar à conclusão de que a prova discursiva é a matéria que vale sozinha mais pontos, tá, do que as outras matérias. Então, é a prova mais importante do concurso. Logicamente, você precisa aí conhecer bem a parte de conhecimento específico para poder responder bem a redação, né? Mas direcionar um estudo para a técnica de redação, para a apresentação, para poder aprimorar a redação e conseguir uma boa nota é fundamental nesse concurso. Não dá para deixar de lado. Imagina, se fosse um direito constitucional que valesse 33% da nota, você ia deixar de estudar direito constitucional? No mínimo, você ia lá dar uma olhada nessa matéria. É a mesma coisa com a discursiva. No mínimo, você tem que olhar, opa, como é que é essa discursiva aí, né? Como que vai vir cobrando? Como que eu devo responder aqui? Ter uma noção, pelo menos mínima, né, de como responder. Logicamente, você está vendo esse vídeo aqui, você já vai sair com essa noção mínima, né, ainda com oportunidade de se aprimorar bastante, mas é interessante ver que a discursiva ela vai valer 33% da nota, é um terço da nota só com a discursiva. E para poder você ter uma noção melhor, o que eu fiz? Eu entrei aqui no site da Biblioteca de Discursivas, tá? Depois, se você quiser pesquisar aí, é só você entrar lá no Google ou no site do Você Concursado e procura lá Biblioteca de Discursivas. É uma ferramenta, um sistema de questões só com questões discursivas, né? Questões escritas ali. São mais de 16 mil questões cadastradas de várias bancas, enfim. Então você consegue ali, utilizando os filtros, selecionar questões da banca FGV em matérias que você tem interesse. Eu quero treinar uma questão de direito civil. Pá, joga lá. Eu quero treinar uma questão de contabilidade, quero treinar uma questão de orçamento. Você utiliza lá o sistema para poder pesquisar essas questões. E essa pesquisa ela é gratuita, tá? Então você pode entrar lá, pesquisar, o enunciado vai aparecer para você. Tem algumas funcionalidades pagas, mas a assinatura também é baratinha. Mas se você quiser usar gratuitamente também, é uma excelente ferramenta, tá? Eu fui lá e pesquisei aqui, ó, uma questão da FGV que cobrava conhecimento acerca de administração financeira e orçamentária. Encontrei essa daqui, do TCM Rio de Janeiro, aplicada em 2018, de 20 linhas. Olha que louco essa questão. A questão ela só tem 2 linhas.
a banca pede assim, ó, na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, ela deve conter o anexo de metas fiscais. Esclareça de forma sucinta sua finalidade e conteúdo. Então ele quer saber qual é a finalidade e o conteúdo do anexo de metas fiscais, né? Então, aqui é uma questão muito curta, uma questão assim bem direta. A banca FGV ela adota esse tipo de questão, tá? E aí você, nesse caso, vai ter que identificar o que a banca está solicitando, né? E responder aquilo que foi pedido, tá? Então, olha aqui. Na elaboração da lei, ela deve conter o anexo de metas fiscais. Esclareça de forma sucinta sua finalidade e conteúdo. Então, você vai ter que botar aqui, tópico 1, finalidade, tá? E o tópico 2, o conteúdo. Tá? É isso que você vai ter que responder. Então, é uma questão que está pedindo para o candidato apresentar aqui a resposta a 2 tópicos. Se você fosse responder essa questão lá para 20 linhas, qual seria a minha sugestão? Primeiro, não trazer nem introdução, nem conclusão. Segundo, montar parágrafos de desenvolvimento, né, na quantidade de tópicos. Então, se foram 2 tópicos, montar 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento, 10 linhas, para no total você ter um máximo ali de 20 linhas. Se fosse uma questão de 15 linhas, Bruno, aí você faria de 7 a 8 linhas cada um dos parágrafos. Então, você divide proporcionalmente a quantidade de linhas à quantidade de tópicos. Então, para responder essa questão aqui, eu utilizaria essa estrutura. Então, 2 parágrafos de desenvolvimento com 10 linhas cada. Por que isso? Porque quando a banca ela coloca no edital que vai cobrar questão discursiva, né, e ela deixa claro que questão discursiva é diferente de redação, ela está interessada em saber se o candidato tem conhecimento técnico sobre o assunto. Tá? Diferentemente da redação lá de técnico, por exemplo, que a banca está interessada em saber se o candidato sabe escrever. Então, os critérios de avaliação da redação são estrutura textual, progressão textual, análise vocabular e etc. No caso da técnica, não, é para saber se ele sabe conteúdo. Então, um padrão vai vir com a resposta aos tópicos. E aí, o examinador vai avaliar se o candidato respondeu ou não, de acordo com o que estava previsto no padrão deles. Né? Então, assim, é mostrar conteúdo. Quanto mais informação você trouxer a respeito do conteúdo, maiores são as chances de conseguir um bom desempenho, tá? Mas nem sempre a prova traz uma questão tão curta. Dá uma olhada nessa prova recente aqui da FGV, foi aplicada em 2021, né, no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A banca, ela já desenvolve mais a questão. Ela traz aqui um texto motivador, aí vem aqui, traz um comando da questão, e depois ela traz aqui os tópicos, né? Então ela deixa claro para o candidato quais são os tópicos. Viu que nessa questão aqui ela não deixa claro, a gente teve que identificar, né? Mas aqui ela já vem aqui, ó, A, B e C. Então ela já sabe que são 3 tópicos. Texto motivador, ela contextualiza o assunto. No comando da questão ela pede para redigir um texto, às vezes pede para redigir um texto dissertativo e apresenta o tema, né? E exige que aborde os seguintes aspectos. Nesse caso aqui, são 3 aspectos para serem respondidos em um total de 15 linhas. Seguindo a nossa lógica, como é que eu dividiria essa questão? Em 3 parágrafos, cada parágrafo com 5 linhas. Né? Então a gente teria aqui um total de 15, sem introdução, sem conclusão. Nesses parágrafos, o que eu faria? Eu utilizaria a técnica de estruturação de um parágrafo de desenvolvimento, que deve conter pelo menos 2 períodos. Tá? Então já salva isso aí, ó. Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter 2 períodos. Um vai ser o tópico frasal e o outro vai ser o argumento principal. Tópico frasal, argumento principal, tópico frasal, argumento principal, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui no que seria o tópico frasal e argumento principal, porque senão a aula ia ficar muito extensa. Porém, para você ter uma noção, o tópico frasal é o quê? É uma referência à ideia central que você vai responder. Então, é uma referência ao tópico. Tá? E o argumento principal é a fundamentação do tópico. Então eu apresentei, por exemplo, preliminarmente vai destacar a diferença entre poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. Ponto. Esse é o meu tópico frasal. O examinador vai saber ali que eu vou responder, vou responder ao tópico 1, do enunciado. Aí no meu argumento principal eu venho segundo a doutrina, né? Poder de polícia administrativa é conceituada como papapá. Já o poder de polícia judiciária então, assim, aqui nessa parte do argumento principal é onde eu vou trazer
o meu conhecimento técnico sobre aquele assunto que foi solicitado. E como é um conhecimento técnico, vai uma dica aqui, ó, de ouro, tá? Você deve inserir recurso de autoridade na hora da resposta. Então, em vez de você dizer assim, os poderes da União são executivo, legislativo e judiciário, em vez de dizer assim, você fala assim, ó, segundo a Constituição Federal de 1988, os poderes da União são poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Então veja que eu uso o segundo a Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal é o que a gente chama de recurso de autoridade. Pode ser segundo a lei tal, segundo a norma, segundo a doutrina, segundo a literatura, segundo a jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, jurisprudência dos tribunais superiores. Então, você busca onde está aquela informação ali técnica e coloca como recurso de autoridade para poder fortalecer sua argumentação. Essa dica aqui é fundamental, principalmente em provas da FGV, que eles costumam ser bem técnicos na hora de corrigir. Então, se você coloca essa informação ali, isso fortalece muito o seu texto, beleza? Então, veja aqui, para questões discursivas, né, você vai montar apenas parágrafos de desenvolvimento. A não ser que seja uma questão de 30 linhas, aí você pode até fazer uma introdução pequena e tal, mas o foco normalmente vai ser os parágrafos de desenvolvimento. É ali que vai estar a sua pontuação. Então você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, beleza? Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter um tópico frasal e um argumento principal, e dentro do argumento principal você vai inserir um recurso de autoridade, tá bom? Show de bola! Como é que você vai fazer para poder se preparar para essa prova? Então, você vai aprender a técnica discursiva para poder montar um parágrafo de desenvolvimento. Eu te passei aqui a lógica geral. Com essa lógica, se você seguir, já tá beleza. Se você quiser se aprofundar, aí a gente precisa conversar mais, tá? E aqui a prática de, no mínimo, 4 redações. Aqui é o que a gente chama de treino, né? A gente tem que treinar. É igual dirigir um carro, né? Se você vai dirigir um carro, não adianta só você ler ali. É como dirigir um carro. Aí você pega, lê tudo ali, pronto, já estou pronto para dirigir um carro. Não é assim que funciona, né? Você precisa praticar. Código discursivo é a mesma coisa. Você vai ver a técnica, igual que eu te passei aqui, mas aí você vai ter que aplicar essa técnica nas questões. E as questões, elas vão vir com enunciados diferentes, modelos diferentes, e você vai ter que saber responder mesmo assim. Então, tem que treinar. Tá? E como é que eu sugiro que seja esse treino? Eu coloquei aqui no mínimo 4 questões, mas não foi à toa, tá? Por quê? Porque eu acho assim, que você tem que fazer uma questão, manda para correção, recebe o feedback do professor. Aí, você vai analisar o que você errou e vai fazer uma outra questão. Vai mandar para correção e o professor vai te dar um feedback de como você pode melhorar. Provavelmente, o feedback da segunda vai ser menor do que o da primeira, né? Porque você cometeu menos erros. Espera-se isso, né? E aí, depois dessas duas, o que você vai fazer? Você vai fazer um simulado. No simulado, você vai fazer aqui questão 1 e questão 2. Então, você vai fazer mais 2 questões, tá? E esse simulado tem que ser cronometrado, tá? Por que cronometrado? Para você poder ver quanto tempo que você leva para poder fazer as 2 questões, né? Esse tempo depois você vai juntar com o tempo da objetiva para saber se realmente vai dar para fazer dentro das 5 horas ou não vai, tá? Então, as últimas 2 questões seria para isso, para você fazer simulado. Logicamente, como a prova é só lá no final de maio, é interessante que você faça mais ao longo desse período. Quanto mais redações você fizer com correção, melhor, né? Porque aí seu nível vai sempre melhorando, você vai ficando cada vez mais confiante com a discursiva e isso vai te dar mais tranquilidade lá no dia da prova. E ó, escuta aqui, se você conseguir tirar uma boa nota nessa discursiva, tá? Valendo 30 pontos, sua nota vai lá para cima e você vai ver seu nome subindo um monte de classificação, tá? Você vai ver um monte de classificação. Vai passar muita gente. Então, acredita, vale muito a pena se preparar para a discursiva, tá? Não vai nessa de que, eu estou estudando para objetiva, eu não preciso estudar para discursiva. Cara, não vai nessa, tá? Porque se fosse assim, né? Se a pessoa que estudou para a prova objetiva, que soubesse o conteúdo, automaticamente iria bem na discursiva, ninguém reprovava na discursiva. Porque a banca ela só corrige a discursiva dos melhores. Ela só corrige a discursiva da galera que tirou as melhores notas. Então é a galera que sabe o conteúdo. E por que reprova?
Não é pelo conteúdo, é pela técnica discursiva. É por isso, né, que você tem que dar uma olhada na técnica, tem que desenvolver essa técnica para poder chegar bem preparado no dia da prova, tá? Não deixe escorregar esse concurso aí por conta da discursiva, não. E se você quiser tudo isso já de forma bem organizada, né, para você não precisar ficar procurando teoria no local, tema em outro e tudo, já está tudo pronto e você ganhar tempo na sua preparação, eu apresento para você o curso de discursiva voltado para o TJDFT, para o cargo de analista judiciário. Aí vai ter 4 cursos, um para a área de administração, um para a área de contabilidade, um para a área judiciária, sem especialidade, e um para oficial de justiça avaliador. Então você vai escolher qual cargo que você vai fazer e escolher um dos cursos para poder se inscrever, tá? E o que o curso oferece? Oferece aqui a técnica sucinta, né, discursiva, então vai ser uma técnica com foco aqui basicamente no parágrafo de desenvolvimento. Então você vai aprender vários estilos de parágrafo de desenvolvimento. Depois tem temas para poder praticar, então são temas, se você quiser praticar ali com frequência, tem lá disponível, você pode fazer essa prática, né? Correções individualizadas, e aí tem alguns planos que você pode poder perguntar aí para o pessoal do Você Concursado, né? Mas tem alguns planos com as quantidades, mas as correções individualizadas é interessante para você já ter contato com o modelo da banca FGV, tá? E propostas de resolução dos temas. Então, todos os temas que tem disponível lá para você na área do aluno, também tem proposta de resolução. Nessas propostas de resolução, você vai ter um esclarecimento sobre aquele conteúdo em si, né, como responder, qual seria a resposta correta para aquela questão, mas não só isso. Você vai ter como aplicar aquele conteúdo, né, na redação. Então, como eu utilizo a técnica para isso? Em algumas questões, inclusive, eu faço isso em vídeo para te mostrar exatamente. Ó, montei esse tópico frasal assim, né? Olha aqui o argumento, o recurso de autoridade que eu usei, olha como é que eu estruturei o argumento principal e etc. Então, assim, eu mostro para você como utilizar a técnica num tema que você está praticando, né? Então, a ideia é fechar mesmo um ciclo. Teoria, prática, correção, otimização, né, que seria ver como que eu fiz, depois volta na teoria de novo para fortalecer, vai na prática, enfim. E tudo isso disponível para você praticar da forma que você quiser, no tempo que você quiser, né? Porque as aulas ficam disponíveis e você vai ali estudando de acordo com o seu cronograma de estudo, beleza? E tudo isso está disponível a um preço acessível, com possibilidade de dividir aí várias vezes. Então, se você que estiver interessado ainda não for aluno, você pode mandar mensagem lá no Instagram do Você Concursado, né, ou lá no Telegram, que a galera esclarece para você, beleza? Então é isso. Bons estudos, né? Espero que você aí consiga se preparar adequadamente para poder conquistar esse cargo, que realmente vale muito a pena. E se tiver alguma dúvida, estou à disposição por aqui, beleza? Então, bons estudos e forte abraço.